Oi, bora falar das leituras de maio? Hora de fazer uma avaliação das leituras do mês de abril. Não é de maio. Meu nome é Maísa e no início de mês eu sempre costumo trazer uma pequena avaliação dos livros que eu li no mês anterior, da minha lista de leituras. Então agora eu vou fazer uma avaliação rápida do mês de maio e, claro, não vou falar de todos eles porque senão não daria tempo. Bom, primeiro maio fiz boas leituras, não achei nenhuma leitura excepcional, como tinha acontecido em abril, mas fiz leituras diferentes e leituras que me impactaram de alguma forma, acho que esse é o objetivo maior. E bora falar delas. O primeiro livro que eu queria mostrar é Pânico, da Lauren Oliver, é uma publicação da Verus, e esse livro acabou de ser adaptado para uma série pelo Amazon Prime, acabou de sair a série. Já assisti inclusive o primeiro episódio da primeira temporada, achei bem interessante, pretendo continuar. É um suspense jovem, aqui a gente tem uma cidade no interior do Texas, e nessa cidade é uma cidade economicamente pouco ativa, então há poucas opções de trabalho para essa população. Então, o que a gente vê aqui, os adolescentes, logo que saem do ensino médio, muitos deles ficam muito tempo sem ter o que fazer, sem ter ocupação, justamente por conta dessa inatividade econômica da cidade. Alguém pensou numa forma de ganhar dinheiro com isso. Então, os alunos, durante o ensino fundamental e médio, eles têm de poupar $1 por mês cada um, e ao final, quando eles se formam, eles podem participar de um jogo que é chamado de Pânico, e o vencedor do Pânico leva todo o dinheiro. Grande parte do dinheiro, imagina, uma parte dela é desenvolvida em provas. São 2 juízes, geralmente 2 juízes, ninguém nunca soube quem são esses juízes, imaginam-se quem seriam, porque muitos desses jovens, depois de um tempo, enriquecem e acabam deixando a cidade. Mas esses juízes não são conhecidos, eles elaboram essas provas. O que a gente percebe é que esses juízes conhecem esses estudantes porque as provas são voltadas para grupos deles ou para alguns deles. Então, elas têm uma certa especificidade com cada um dos alunos. E são provas muito cruéis, assim, bem perigosas, inclusive. Já em anos anteriores, nós já tivemos morte de alunos, já tivemos alunos que ficaram com sequelas graves de acidentes. Então, ele não é bem visto pela força policial dessa cidade que tenta coibir esse jogo. Até então, nunca conseguiu. Então, estamos agora mais uma edição do Pânico e nós temos 3 jovens que vão participar deles. Um desses jovens é a Heather, e ela é uma menina que tem uma irmã mais jovem e a mãe que é alcoólatra, viciada, dependente, e a mãe gasta todo o dinheiro que ela consegue do seu trabalho para manter o seu vício. Então a Heather se vê muito preocupada com o cuidado com a irmã mais jovem e no primeiro momento ela não tem interesse em participar do Pânico, justamente porque é perigoso. Mas ela acaba sendo levada. No livro, a justificativa assim, inicial é de que ela vê o ex-namorado com a nova namorada e ela fica sentindo assim, eu preciso provar que eu sou mais do que até então esse ex-namorado imaginava que ela fosse, né? É aquela coisa de adolescente, ela vai se sentir menos porque foi trocada tão rápido. E essa é a alteração que se faz na série. Na série, ela se vê obrigada a participar do Pânico porque ela quer dar uma vida melhor para a irmãzinha dela, que eu acho que tem uma justificativa muito mais plausível até. E ela vai participar do Pânico. A outra participante é a amiga dela, Natalie, também vai embarcar porque ela quer ser atriz. E temos o Dodge. Então o livro ele é do ponto de vista do Dodge e da Heather. O Dodge é um rapaz que acabou de chegou há pouco tempo nessa cidade. E ele quer vingança, porque a irmã dele, no jogo passado, ela ficou paralítica. Ele quer se vingar dela, né, do que aconteceu com a irmã, e ele vai participar, então, do jogo. Então, são várias provas. Essas provas vão eliminando aos poucos esses adolescentes até chegar no grande campeão.
Eu gostei bastante, achei que as provas foram muito interessantes, achei que o crescimento da Heather foi assim impressionante, ela realmente se tornou mulher, ela começa por uma questão tão pequena, né, que é essa busca de identidade depois de ser traída, de ser trocada por uma outra namorada, mas na série ela tem essa questão desse cuidado com a irmãzinha dela, que também aparece depois no livro. E então eu gostei muito do amadurecimento dela. O Dodge, ele é constante no livro e tem um amadurecimento, claro, mas não tão grandioso como foi o da Heather. Gostei bastante, pretendo continuar assistindo a série e depois eu posso comentar um pouquinho dele também se vocês tiverem curiosidade. Mas de qualquer maneira é um suspense jovem e indico para quem gosta do gênero. Agora uma fantasia, A Ascensão da Magia. Esse é o terceiro livro da trilogia As Crônicas da Escolhida, da Nora Roberts, publicado pela Arqueiro. E é um livro com uma trama muito interessante. O que acontece? Em Ano 1, que é um livro que foi escrito bem antes da pandemia, nós temos um evento em que há uma pessoa, ela sem perceber, ela acaba libertando uma magia do mal no mundo. E essa magia ela vem através de um vírus. E esse vírus ele vai dizimar quase 70%, 80% da população mundial. Daí eu falar que ela foi escrita antes da pandemia, né? Não é dessas histórias que acabaram vindo na esteira de tudo que está acontecendo com a gente hoje em dia. O fato é que nós temos então grande parte da população perdida. Algumas pessoas elas são resistentes a esse vírus e outras pessoas têm habilidades mágicas que estavam escondidas de alguma maneira no seu DNA. Elas voltam a aparecer. Então a gente tem o surgimento de feiticeiros, de fadas, de elfos, de sereias, uma série de seres mitológicos metamorfos que têm os seus poderes revelados. Alguns desses novos indivíduos aceitam bem essa magia, outros têm muita dificuldade com isso. E há aquele grupo, ainda por cima, que não aceita. Ele vê isso como uma expressão diabólica. Esse grupo passa a caçar, então, essas pessoas que são diferentes. A gente tem uma intolerância ao diferente bem grande nessa história. No primeiro livro, então, a gente tem essa trama. Ao final, a gente tem o nascimento de uma menina que é chamada de A Escolhida, porque ela veio para lançar luz nessas trevas. No segundo livro, que é de Sangue e Ossos, a gente tem o desenvolvimento dessa personagem, que é a Fallon. E aqui a gente tem, então, o preparativo para as batalhas finais. Porque nós temos uma batalha com um grupo religioso que é intolerante a essas novas habilidades que são suscitadas pelo vírus. E nós temos, são chamados de incomuns sombrios, então são pessoas que têm as suas habilidades nascidas, renascidas com esse vírus, mas que buscam um caminho, pior caminho, né? E a gente vai ter esse embate. Eu gostei do livro, 80% dele é o preparativo para essas batalhas finais. E as batalhas finais foram muito rápidas, então achei que isso é o que menos me atraiu no livro. Gostei mais de Ano 1. O segundo livro é um bom livro e o terceiro livro ele fecha bem a história, mas ele demora muito a chegar nesse momento final dessa batalha. Uma pena, porque a escrita da Nora Roberts realmente é uma escrita gostosa, né? Ela é fluida, a gente lê com muita rapidez. Mas eu achei que aqui ela demorou demais nesses preparativos. O terceiro livro também é a finalização de uma duologia, então finalizando algumas séries. A Rosa e a Adaga, da Renée Ahdieh, uma publicação da Globo Livros. Esse é um livro que vai trazer um reconto das 1001 Noites. Eu gostei bastante. O primeiro é A Fúria e a Aurora, mas é um livro bom, é um reconto. Toda vez que a gente vai buscar um reconto, claro que existem expectativas diferentes de quantos pontos ou da quantidade de pontos em comum a gente tem entre o conto e o reconto. Nós temos toda essa questão do califa, que é amaldiçoado e ele tem de se casar e matar essa esposa na manhã seguinte. Ele faz isso recorrentemente, ele tem um número definido de mulheres que ele tem que matar. Ninguém sabe o motivo dele fazer isso, quase ninguém sabe, a não ser um grupo muito próximo a ele. Então as pessoas o odeiam e a Sherazade ela vai se oferecer, ela vai se voluntariar para tentar vingar de todas essas mulheres que já foram mortas. Claro que é uma história de romance acima de tudo, então a gente imagina o que vai acontecer. Ela é uma ótima contadora de histórias, ela vai encantar o califa, o Khalid. Realmente ela é uma mulher muito inteligente, muito esperta, e ela ainda tem algumas
habilidades diferentes com ela também. Aqui a gente também tem alguns pontos de A Bela e a Fera por conta dessa maldição. Eu esperava um pouco mais da parte do reconto, mas o que a gente tem aqui efetivamente é muito romance. É um romance bem construído. Eu gostei dos outros personagens que aparecem aqui. Mas o foco principal realmente são a Sherazade e o Khalid. E achei uma pena porque existe uma tentativa de se aproximar do universo das Mil e Uma Noites, então a gente tem a presença do gênio, mas ela é muito pouco aproveitada. Eu achei que era possível trabalhar um pouco melhor essa mitologia toda, mas o que a gente tem aqui mesmo é o romance, é o ponto alto da história, que me agradou, mas eu esperava um pouco mais disso tudo. De qualquer maneira, se você gosta de romance com umas pitadas de fantasia, tá aqui a duologia, eu recomendo com tranquilidade. Existe um terceiro livro que é de contos desse mundo, mas eu não fiquei muito interessada. Ele é um livro muito pequenininho. Talvez eu leia ele em e-book algum dia, mas por enquanto ele não está no meu radar. Fiquei só com a duologia mesmo. Agora um romance de época. Então, Um Acordo Pecaminoso, esse é o terceiro livro da série Os Revenants, da Lisa Kleypas, publicado pela editora Arqueiro. E, bom, eu tenho falado dos livros da Lisa Kleypas há algum tempo. Eu acho que a primeira série dela, que são As Quatro Estações, ela pesou muito a mão no protagonista masculino. Eles são protagonistas difíceis da gente gostar. Mas deles todos, talvez o que eu mais tenha gostado foi o Sebastian, que é um personagem que a gente odeia no segundo livro e depois a gente se encanta por ele, né? Ele tem a sua redenção, a autora passou pano mesmo, mas ela construiu uma redenção de uma forma muito bacana. Eu gostei. E quando eu vi a menção a St. Vincent na sinopse do livro, eu já tinha até comentado isso, falei assim, olha, quem sabe o Sebastian vai dar o ar da graça. O protagonista é justamente o filho do Sebastian. E o Gabriel St. Vincent é um homem lindo, como não poderia deixar de ser. O pai é lindo, a Eve é uma mulher linda também. Os dois aparecem aqui. E eu acho que o Gabriel ele tem uma construção muito interessante, porque ele é o primeiro filho que vai comandar todo o ducado do pai. E então ele tenta escapar do casamento de todas as formas. E ele vai se envolver justamente com a Pandora. A Pandora é uma gêmea da Cassandra, da família dos Revenants. Ela é uma mocinha interessantíssima. Ela tem um segredo que depois a gente vai descobrir por que ela é tão desastrada, que é bem doloroso até. Mas eu gostei muito dessa construção. Além do mais, ela descobriu que ela gosta de criar jogos de tabuleiro. A autora, ela utiliza da história dos primeiros jogos de tabuleiro e ela puxa um pouquinho aqui para essa personagem. Ela vai criar jogos de tabuleiro e ela não quer se casar. Por quê? As mulheres, nesse momento, na era vitoriana, elas eram propriedades de seus maridos. Então, mesmo que elas tivessem o seu dinheiro, qualquer coisa que elas tivessem, propriedades, a partir do momento que elas se casassem, isso tudo era levado pro marido. O marido era o proprietário de tudo que elas teriam. E então ela não quer se casar, porque ela sabe que ela tem condições de ter uma quantidade boa de dinheiro, de sustentar. Para que ela vai colocar isso tudo nas mãos de um homem? Então esse embate é muito interessante. Além disso, tem algumas inserções históricas da questão dos primeiros trens. A Inglaterra foi um dos primeiros países a investir em ferrovias, isso teve reflexo até no Brasil, então ele vai falar um pouquinho dessa expansão. Não é à toa que nós temos linhas férreas que existem há 200 anos. O metrô de Londres tem mais de 200 anos, se não me engano. E ela vai falar um pouquinho também sobre sufragismo. E tanto que ao final eu adoro ler agradecimentos das autoras. Eu achei lindo como ela terminou, como ela finalizou. Depois de ler tanto sobre a incrível frustração e sofrimento de nossas irmãs em um passado não tão distante, valorizo mais do que nunca sua luta e sua vitória. Nunca diminuam esse valor, minhas queridas amigas. Nossas opiniões e nossas vozes são valiosas. As faíscas que há dentro de você vão garantir luz para as próximas gerações, exatamente como essas mulheres maravilhosas fizeram por nós. Então eu gosto do caminho que a autora tem trilhado, e esse livro foi uma delicinha, recomendo bastante. Mais uma fantasia, o início de uma trilogia, Sombria e Solitária Maldição, da Brigid Kemmerer, publicado pela plataforma 21. Aqui a gente tem mais um reconto de A Bela e a Fera, mas a gente acaba gostando de encontrar esses recontos.
Então, bom, o que que acontece? A gente tem aqui um príncipe que, por ter negado o seu afeto e a possibilidade de casamento com uma feiticeira, se vê numa maldição. Ela o amaldiçoa para que ele encontre o amor verdadeiro. Do início ao final dessa temporada, ele tem esse tempo para conquistar um amor verdadeiro, que são mais ou menos 3 meses, né? Uma estação. No início, ele achou que isso seria fácil, então ele vai buscar algumas mulheres do seu próprio reino, que é Emberfall. E, bom, não foi tão fácil assim, porque talvez pela postura de príncipe, né, lindo, ele entendia que seria muito simples fazer uma mulher se apaixonar por ele. Não foi bem assim. A partir daí, quando ele não consegue mais encontrar mulheres, na verdade ele decide que ele não vai mais sacrificar as mulheres do seu reino, o comandante, que é o único que faz companhia para ele no castelo atualmente, que é o Grey, esse comandante ele consegue cruzar a barreira entre esse reino fantasioso e o nosso mundo. E é aqui que ele vem buscar, geralmente em Washington, ele vai buscar mulheres que possam vir a se apaixonar pelo Grey, pelo Rain, pelo príncipe Rain. Ele vai buscar mulheres que sejam lindas. Aí a gente tem um pouquinho, né? Só mulheres lindas poderiam se apaixonar por um príncipe, só um príncipe poderia se encantar por mulheres belíssimas. Enfim, e também não dá certo. Ele faz essas tentativas, ele já fez essa tentativa mais de 300 vezes, até que em mais uma dessas tentativas de levar uma mulher para o reino, uma outra personagem, a Harper, ela vê aquilo e ela resolve intervir porque ela vê uma mulher em dificuldade, sendo sequestrada. Então ela vai intervir e acaba que ela é levada inadvertidamente no lugar da mulher que seria escolhida para conquistar o príncipe. Bom, a Harper é uma personagem ótima. Primeiro, ela tem paralisia cerebral. E isso se reflete na perna esquerda dela. Então, o que a gente vê é que ela tem uma dificuldade de caminhar, então ela manca um pouquinho. É a única sequela, a princípio, que a gente percebe da paralisia cerebral. E ela não é lá muito afeita né, essa coisa do castelo, de princesas. Ela tem uma vida muito dura, o pai a abandonou, ela vive com a mãe que tem um câncer terminal e o irmão mais velho que tenta suprir as necessidades dessa família. Então ela tem uma vida muito dura. E quando ela chega em Emberfall, ela se revolta, ela não quer saber de todo o luxo, porque ela quer estar de volta com a mãe para acompanhar os últimos dias da doença, né, da mãe dela. E ela faz de tudo para ir embora. Bom, o Rain, na hora que ele vê essa menina que é tão diferente de todas as outras, ele percebe que agora realmente ele não vai conseguir mesmo. Ele já está desacreditado, ele já não vê possibilidade de quebrar a maldição. Ele já tentou diversas vezes acabar com essa maldição de diversas outras formas, mas não conseguiu. Então ele está ali meio que sem esperança. Mas é interessante que a Harper o faz olhar de novo para o seu povo. E daí a gente tem o desenrolar disso tudo. Eu vi muita gente que não gostou. Eu mesmo achei que o livro demorou demais a acontecer. A gente tem muitas partes assim que não acrescentaram muito para a história, então é um calhamaço de quase 500 páginas. Talvez se a autora tivesse escrito um pouquinho menos em alguns momentos, ele poderia ser mais aceito assim por leitores de modo geral. Eu vi muita gente não gostando, mas eu gostei. Era um caminho óbvio, né? É um reconto, então a gente imagina onde ele vai dar. Mas o final foi interessantíssimo porque ele trouxe um dado novo, que eu já estava imaginando em algum momento. Não me surpreendeu tanto, mas me deixou muito querendo conhecer para onde essa história vai. Tanto é que já estou com o segundo livro em mãos, provavelmente em agosto eu devo retomar a leitura dessa história. E o que eu posso dizer é que eu realmente gostei. Não é uma história fantástica, revolucionária, é um reconto e eu gostei do caminho que a autora trouxe. A Harper, em momento algum, ela fica lá com a síndrome de Estocolmo, né? Ela não vai se encantar pelo seu raptor, muito pelo contrário, ela vai brigar com ele o tempo inteiro. E eu gosto desse caminho que a história toma. Bem curiosa, espero ler em agosto o segundo livro, que é Feroz e Amaldiçoado Coração, se não me engano. Vem aí então o segundo livro. E por último, eu queria comentar do Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Essa aqui é uma publicação da Martine Claret.
É uma história que eu sei que as pessoas ou amam ou odeiam. Eu consigo entender agora isso. Não posso dizer que eu amei essa história, mas eu gostei muito dessa história. Em alguns momentos durante a leitura, eu imaginei que eu fosse ficar no grupo das pessoas que não gostam, porque o que eu achei de ruim foi que em um momento a coisa pareceu que ela estava se repetindo, e era uma repetição que estava durando tempo demais. Então a trama ela entra num looping que quase ficou eterno. Mas o final me deixou muito tranquila. Eu gostei do final dessa história. Não é uma história de amor, é uma história gótica, então ela vai falar muito sobre morte e sobre como que algumas pessoas não superam o luto. Nós temos então um casal, e esse casal, eles se amam muito, mas é um casal que cresce junto, que em dado momento acabam sendo separados. Bom, a partir daí o que a gente vê, na verdade, pra mim, essa é uma história sobre vaidade, sobre egoísmo, sobre como que a gente às vezes transmuta o amor numa outra coisa que não tem nada a ver com amor. É simplesmente a sua infelicidade, ela não permite que os outros sejam felizes. E a sua infelicidade não te permite nem mesmo que você seja feliz. É viver numa infelicidade que acaba deixando todos ao redor infelizes também. Basicamente é essa história. Mas eu entendo a construção dela, e são muitos anos que se passam aqui, são mais de 20 anos de história, uma história que não é contada pelos personagens principais. Acima de tudo, ela é contada sob o ponto de vista de uma funcionária de uma dessas propriedades. Nós temos o Morro dos Ventos Uivantes, é uma delas, a outra é chamada de Granja do Torto, e esses personagens então vão se relacionar. É interessante que muita gente não acreditou que Emily Brontë pudesse ter escrito uma história de amor tão tórrido. Era uma menina e era uma mulher. Imagina se mulher pode escrever bem, né? E também gosto da questão da utilização de uma linguagem não formal nas falas de um dos personagens. Então aqui a gente tem uma tradução da Solange Pinheiro, e ela fala que um dos funcionários do Morro dos Ventos Uivantes, ele usa o dialeto de Yorkshire. Como é que você traduz esse dialeto? Ela optou por usar um dialeto caipira para esse personagem. E eu achei que ficou bem legal. Difere bastante daquele falar arrastado, né, complicado dos patrões. Então gostei da forma como ela fez essa tradução. Eu só não gostei muito da edição. Essa é uma edição que tem a lombada aparente, então vocês vejam, ela acabou rasgando, né, durante a leitura. E eu acho que é por isso que a Martin Claret já não está mais produzindo essas histórias com a lombada aparente. Mas eu gostei, eu acho que é um clássico. Não é à toa, vale a pena a leitura, desde que você tenha em mente que a história de amor aqui passa longe. Bom, foram essas histórias. Eu também li Edenbrook, que é um e-book, infelizmente a gente não tem edição física, é um romance de época muito fofo, muito fofinho. Fui até atrás de mais um livro que essa autora tem aqui. Li Existência, da Abby Glines, achei um livro fraquíssimo, dei 2,5 estrelas. É uma história muito parecida com a que a gente tem aqui, escrito pela FML Pepper, que é Não Pare. Então a gente tem a morte se apaixonando por aquela pessoa que ela tinha que vir buscar, mas é uma morte tão instantânea para um ser que é tão antigo. Não me convenceu de forma alguma, infelizmente estava muito curiosa com o livro, mas eu não gostei, e fiz algumas outras boas leituras. Foi um mês bom. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de compra desses livros que eu mencionei aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse e puder utilizar meu link, eu agradeço bastante. Vem conversar comigo. Já leu algum desses livros? Concorda comigo? Acha que tem uma opinião diferente, né? Não tem problema nenhum ter opinião diferente. A unanimidade, ela é chata. A diversidade, a possibilidade de descobrir outras formas de pensar é o que é mais gostoso quando a gente lê um livro e compartilha a opinião dela. Vou pedir que, se você chegou até aqui, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo você vai ser informado. Vou deixar também os links das minhas outras redes sociais. Como eu falo sempre, eu uso muito Instagram. Instagram é o Porque Leio, muito pouco o Twitter, e uso bastante o Scooby, onde eu deixo as minhas anotações diárias das minhas leituras. Vem me acompanhar com essas outras ferramentas também. Espero que você tenha gostado da leitura. Muito obrigada se ficou até aqui. Boas leituras e até o próximo vídeo.